Bom, gente, oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui agora para dar sequência ao nosso curso, né, de Brasil Contemporâneo. E esse vídeo também eu vou postar no grupo História e Cinema, porque ele é pertinente para ambos os conteúdos. E, na verdade, trata-se de um comentário sobre um filme que está previsto na bibliografia de vocês. Vocês devem ter percebido que a gente fez uma espécie de um intervalo, né? Eu, na verdade, cumpri aquilo que estava mais ou menos no programa, porque no programa nós tínhamos 2 encontros reservados para assistir e comentar ao filme, e comentar Terra em Transe, que é um filme de 1967 do Glauber Rocha, né? Então eu dei um tempinho, um espaço maior para que vocês pudessem assistir ao filme. Se não assistiram, eu peço que o façam agora, né? Vocês podem ouvir esse comentário antes e assistir na sequência, ou suspender um pouquinho, assistir o filme e depois continuar, né? Além de assistir, é claro, acho que vocês podem encontrar algumas versões amadoras na internet, em alguns desses sites aí de filmes. Eu não sei se o YouTube vai ter, mas vocês podem assistir trechos também que são igualmente reveladores. Em geral, esse filme ele é um filme longo, né? Eu já tive a experiência ruim de uma vez eu estava num cargo administrativo, eu deixei o filme rodando e pedi aos alunos que assistissem, que quando eu voltasse eu faria os comentários, né? A reunião terminou um pouco mais cedo e eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um único aluno assistindo, era o aluno que estava encarregado de devolver o DVD, né? É uma experiência, nesse caso foi bastante decepcionante, porque esse é um filme muito importante, ele é um documento, né? A produção filmográfica do Glauber é uma produção ao mesmo tempo filmográfica e etnográfica, né? Um autor que tende a descrever documentalmente, segundo uma abordagem pessoal, claro, ele é expressão desse chamado cinema de autor, né? Ele propõe uma abordagem pessoal, mas ele faz uma obra que é toda ela documental, né? O filme Terra em Transe, ele é com certeza um relato das perplexidades que, num certo sentido, cercaram o campo progressista depois do golpe de 64, né? Como se fosse quase que um seminário, quase como se fosse uma autocrítica, um trabalho de terapia de grupo, podemos chamar de diversos nomes, mas realmente é um filme seminal, e ele é seminal inclusive no que concerne à atualidade, tá? Porque a perplexidade que então acometeu o campo progressista não é muito diferente da perplexidade que nós vemos hoje diante de um governo que é sabidamente autoritário, que se autoproclama. Então nesse ponto aí não tem nem conteúdo de denúncia, nada, ele se autoproclama autoritário e adepto de uma ditadura. Então hoje a esquerda não consegue reagir, o campo progressista não consegue reagir a esse estado de coisas, né? A gente vê uma escalada do autoritarismo, uma escalada da supressão de direitos, uma escalada das mortes de civis, uma escalada das ações de tortura, que nunca foram oficiais nem na época da ditadura, mas que se constroem sob a égide do aparato estatal, e ninguém reage, né? Não há uma reação. Então, num certo sentido, Terra em Transe traz uma contribuição para entender essa perplexidade lá no passado, em 1964, né? É um filme, claro, um filme leva mais tempo para ser concluído, produzido e trabalhado. Ele inaugurou, né, a sua primeira exibição, foi em 1967, então atualmente se diz que esse é o ano do filme, né? Ele começou a ser filmado um pouco antes, o projeto talvez estivesse já na cabeça do Glauber há bastante tempo, e é um filme seminal para entender os protagonistas, os destinos e as questões que envolveram o pré e o pós-golpe, né? Nesse filme, o Glauber cria uma comunidade imaginária, né? Um país chamado Eldorado, né? E é um filme que, num certo sentido, dá sequência à produção dele, né? Não sei se algum de vocês já assistiu, é um filme denso, como eu disse, é um filme
sob certos aspectos pode chamar chato, porque não é um filme de cinema de entretenimento, ele não está ali para entreter ninguém, pelo contrário, ele está ali para incomodar, para gerar uma reflexão. É um filme produzido por uma época em que havia uma cultura cineclubista muito forte, então, quer dizer, as pessoas assistiam aos filmes e depois se sentavam em torno de um copo de chopp, de uma cerveja, para conversar sobre eles, e aquelas discussões levavam horas, acres discussões no interior do campo progressista, né? Não era essa discussão de ódio que se tem hoje, mas as pessoas interpretavam os personagens e traziam, porque essa é um pouco a intenção do cinema do Glauber e do cinema novo em geral, quer dizer, é provocar o espectador, abrir nele um processo de reflexão, incutir nele uma dúvida, né? E é no âmbito dessa dúvida que o filme constrói uma narrativa sobre Eldorado, um país interior, né? Que é uma grande menção que ele faz ao filme anterior, porque o filme anterior de maior sucesso dele era Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Em que ele trabalha muito instintiva e ao mesmo tempo muito sensivelmente com as tensões que envolviam o universo do campo no Brasil, né? As lutas camponesas, as lideranças, o messianismo, né? Deus e o Diabo são, na verdade, um cangaceiro e um líder messiânico, um líder de catolicismo popular, entre os quais se divide a atenção de um vaqueiro, né? Um vaqueiro que logo no início do filme ele é enganado, ele comete um assassinato em reação a essa violência que ele sofre, né? E a partir daí ele vira um foragido no interior do sertão nordestino, né? E esse personagem ele sai transitando entre esses dois polos, né? O catolicismo popular, revolucionário, radical, mas ao mesmo tempo manipulador, e o cangaço, que é uma forma de negação da ordem, mas também ela autoritária, também ela muito violenta, né? E ao final do filme ele termina correndo em direção ao mar. Ele e a esposa dele saem correndo em direção ao mar, e o filme acaba com uma grande panorâmica em que ele aparece na areia correndo em direção ao mar. O filme Terra em Transe começa exatamente do outro lado, né? É como se fosse um avião chegando a uma ilha, né? Do mar para o continente, né? E ali nós entramos e mergulhamos num universo de tensões políticas muito grande entre diferentes protagonistas, né? O filme tem alguns personagens que são emblemáticos, que claramente são inspirados em personagens da realidade, né? De um lado você tem o personagem Vieira, do José Lengol, que é a representação do Jango, do João Goulart, né? Do outro lado você tem o Paulo Altran, que representa Dias, né? Que é um personagem que representa claramente o Carlos Lacerda. Não por acaso o Paulo Altran está sempre com um terço na mão, está sempre com uma bandeira negra, está sempre com alguns emblemas de religião, e ele fala sempre em nome de Deus, fala sempre em nome da importância de uma iluminação, de que Eldorado é um país predestinado por Deus, etc, etc. E tem uma cena no filme que mostra isso claramente, que é a cena que reproduz simbólica e metaforicamente a primeira missa, né? Que é aquele quadro famoso que todos vocês devem conhecer, do Vitor Meirelles, que serviu de inspiração também para a narrativa do filme O Descobrimento do Brasil, do Humberto Mauro, e que Glauber Rocha retoma como uma espécie de homenagem ao Vitor Meirelles, ao Humberto Mauro e ao contexto que nós vivíamos. E ali aparece a primeira missa, né? Um processo civilizador. Uma cena que é emblemática, ao mesmo tempo meio sarcástica, né? Ele coloca lá um índio que tem cara de nada a ver, né? Que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Coloca um nobre português, vestido com trajes de nobre português, que na época era uma figura famosa no Carnaval Carioca, o Clóvis Bornai, que tinha uma disputa imensa com um outro rapaz que também se fantasiava, e que eles ficavam ali o tempo todo rivalizando sobre quem era a fantasia mais glamurosa do carnaval, né? E aí ele coloca lá esse nobre português na figura do Clóvis Bornai, que é ao mesmo tempo uma gozação e uma brincadeira. O próprio Clóvis Bornai, antes de morrer, revelava
que nunca entendeu direito aquela cena, que ele simplesmente foi contratado para aparecer lá com a última fantasia dele, né? Mas que ele achou bonito e que ele achou bacana, né? E um padre faz essa missa, né? E quem que é ungido como um novo, digamos assim, descobridor do Brasil? O personagem do Paulo Autran, ou seja, o Dias, né? Que era um autoritário, certamente um personagem que encarnava o Carlos Lacerda na sua essência. Vendido, capturado ao capital estrangeiro, um dos artífices do golpe que colocou Eldorado numa situação de exceção, né? E o golpe foi dado contra Vieira, que era o personagem do João Goulart, né? No meio desses dois polos, né, e é interessante que cada um desses polos é construído segundo uma lógica muito erudita, né? Eu sempre comento isso quando vocês forem assistir. Observem que a trilha sonora do Vieira é Vila Lobos, é uma alternativa nacional popular, e a trilha sonora do Paulo Autran, do Dias, é quase sempre Carlos Gomes, né, autor daquela obra clássica que se tornou digamos assim, um símbolo da invenção da nacionalidade brasileira no século XIX, que é o Guarani, né? Então, entre esses dois personagens, existe um personagem, que é o poeta, né? O poeta é Paulo Martins, que é o personagem, na verdade, interpretado por um ator já falecido, Jardel Filho, e que trazia, né, muito essa marca de um intelectual perplexo. Ele migrou dos dois campos, ele começa trabalhando com o Dias, depois ele vai trabalhar com Vieira, e ele o tempo todo é aquele intelectual perplexo, ele está tentando achar qual é o curso do país que ele deseja, que ele ama, né? E ele, além de poeta e jornalista, ele é um revolucionário. O filme se inicia com a cena da morte dele, né? Eu vou dar um spoiler, porque já era para vocês terem assistido o filme. O filme se inicia com a cena da morte dele, e uma morte que se reproduz de uma maneira um tanto cinematográfica, de uma maneira que muitos achariam meio patética, assim, meio engraçada, porque ele leva horas para morrer. Mas nesse ato da morte aparecem poemas na tela, aparece uma cena que eu acho muito interessante, que é uma cena recorrente no cinema, né? O Spielberg retomou no ET, quando ele faz aquele toque do dedinho do ET com o menino lá, com o personagem, que é a cena da Capela Sistina, né? De Deus tocando a mão de Adão, né? Um toque que se dá na ponta do dedo, onde ali seria a transmissão, né, desse impulso de vida original. Então, Paulo Martins, o tempo todo, ele levanta a metralhadora em direção ao céu, né? Como que buscando essa nova aliança messiânica, como que buscando essa nova aliança com Deus, o destino nesse caso. O que explica um pouco o título do filme, né? A temática envolvida, terra em transe, né? Aqueles que são devotos de religiões de matriz africana, né? Sabem que a ideia do transe em determinados rituais é aquele momento em que o personagem, que é filho formado de um determinado santo, recebe esse santo para uma interação terrena, né? É um processo de formação, na perspectiva deles, de uma formação espiritual, né? Então, ele vai se afinhando, né? Eu sou filho formado, quer dizer, eu tenho a fé de Xangô, eu tenho a fé de Ogum, a fé de Exu ninguém tem, mas eu tenho essa fé, e esse santo, de vez em quando, ele desce à terra para falar através da minha boca. Então, o personagem, em tese, ele muda de voz, ele muda de atitude corporal, ele muda de atitude física no mundo, e passa a interlocução com os mortais, né? Com aqueles que estão no mundo terreno, né? O interessante, a ideia do transe, é que esse indivíduo, quando ele está em transe, ele nem é o santo estrito sensu, porque ele é uma dimensão corpórea do santo, nem é ele mesmo estrito sensu, portanto ele está numa situação de transe, né? É um transe de candomblé, né? E o Glauber, como bom baiano, embora filho de protestantes, né? Ele era filho de um pastor, salvo engano, presbiteriano, ou se não pastor, era um personagem da igreja, né? O próprio nome dele, Glauber, em alemão, é uma coisa meio espírito, né? Que eu acho que ele sintetiza um pouco essa coisa meio mística, meio sincrética, que é a cara dele, né? Então, nesse sentido, o título do filme faz muito sentido. Daqui um pouquinho eu continuo.